O ano de 2025 nem começou ainda e a atual primeira-dama, Janja, já está novamente no centro de um grande escândalo. E dessa vez, um escândalo que tem custado muito caro para o bolso do cidadão brasileiro. Antes de falar sobre isso, porém, eu preciso mostrar a presepada que um deputado petista fez nesse último final de semana. José Guimarães, justamente o líder do PT na Câmara dos Deputados, resolveu publicar uma imagem em seu perfil oficial na rede social X, tentando passar pano sobre a inflação registrada em 2024 no Brasil, sob a gestão de Lula. Guimarães publicou uma foto tirada de um programa de TV onde a inflação anual no Brasil era comparada às registradas em outros 9 países. Nesse comparativo, a do Brasil era a mais baixa, 4,4%. Só que a publicação do deputado petista tinha um grande problema. Os dados eram referentes ao ano de 2022, ou seja, ainda do governo anterior. Guimarães acabou fazendo, portanto, uma bela propaganda para a gestão de Bolsonaro. E o fiasco do deputado fica ainda maior pelo fato de que a inflação acumulada no ano de 2024 no Brasil não foi de 4,4%, ela foi de 4,71%, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE na última sexta-feira, dia 27 de dezembro. Esse valor ficou acima do limite de tolerância superior da meta estabelecida pelo Banco Central. Bom, alguém deve ter avisado Guimarães e ele apagou a publicação, mas o print é eterno. Outro petista que usou suas redes sociais para passar vergonha foi o ainda ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta. Sem ter qualquer coisa positiva da gestão do seu chefe para publicar, o responsável pela comunicação oficial do governo Lula ocupou o tempo dele e dos seus espectadores falando isso aqui. Em que mês de 2025 Bolsonaro será preso? Em que mês de 2025 Bolsonaro será preso? Ok, não é preciso mostrar um trecho maior do que esse do vídeo para entender do que se trata e o quanto o responsável pela comunicação oficial do governo Lula é um zero à esquerda justamente em comunicação. Agora, se o fiasco de Guimarães e Pimenta e a inflação acima do limite de tolerância da meta fossem os únicos problemas para serem relatados no vídeo de hoje, ainda estaríamos no lucro, sinceramente. Mas, infelizmente, não são. Como eu falei lá no início, o ano de 2025 nem começou ainda e a primeira-dama, Janja, já está novamente no centro de um grande escândalo. E dessa vez, um escândalo que tem custado muito caro para o bolso do cidadão brasileiro. Um levantamento feito pelo Poder 360, através de dados do Portal da Transparência e publicado na manhã dessa segunda, revelou que o gabinete informal de Janja no Planalto tem 8 pessoas que trabalham diretamente com ela e custa em média cerca de R$2 milhões por ano ao povo brasileiro. Só que tem um detalhe aqui que eu faço questão de ressaltar. A reportagem do Poder 360 aponta que são 8 integrantes, mas 4 dias atrás o Estadão havia publicado uma matéria sobre esse mesmo gabinete informal, dizendo que ele era formado por pelo menos 12 pessoas. Em função dessa divergência na identificação de servidores, o levantamento do Poder 360 aponta uma folha salarial mensal de pouco mais de R$118 mil e mais de R$791 mil gastos com viagens dessa equipe. Somando os custos da folha salarial e das viagens em 2023 e 2024, o total foi de cerca de R$3,8 milhões, o equivalente a R$1,9 milhão em média por ano. Só que o levantamento feito pelo Estadão, que identificou pelo menos 12 pessoas na equipe, mostra um custo mensal com folha salarial de cerca de R$160 mil. Então, nesse caso, só os salários desses servidores já custariam mais de R$1.900.000. Segundo o Estadão, essa equipe gastou cerca de R$1,2 milhão em viagens desde o início de 2023. Considerando esses dados, o custo médio anual da equipe de Janja para o bolso do cidadão brasileiro sobe para R$2,5 milhões. E ainda tem mais um detalhe muito importante. Nos custos referentes às viagens, não são considerados os voos em aviões da FAB, pois esses são mantidos em sigilo. Portanto, na prática,
o gasto foi ainda maior. Agora, independentemente da fonte, se foi Poder 360 ou o Estadão, quando nós olhamos para os salários de cada um desses assessores especiais de Janja, fica claro o quanto a primeira-dama é hipócrita nas suas campanhas contra a fome e a pobreza. Vale lembrar que, ainda no ano passado, o governo Lula se recusou a conceder acesso a informações relacionadas aos gastos de Janja em viagens como a de Nova York, por exemplo, alegando que ela não ocupava cargo público e nem exercia função pública. Pois é, mas, ironicamente, o cidadão brasileiro precisa arcar mensalmente com um salário de mais de R$22 mil para um ajudante de ordens atender alguém que não ocupa cargo público nem exerce função pública. Ironicamente, o cidadão brasileiro precisa pagar salários de R$18.469 e R$14.849 para assessores especiais auxiliarem uma pessoa que não ocupa cargo público nem exerce função pública. Ironicamente, o cidadão brasileiro precisa pagar um salário de R$ 14.849,50 por mês para um fotógrafo acompanhar e registrar imagens de uma pessoa que não ocupa cargo público nem exerce função pública. Bom, ao Poder 360, o governo alegou que os servidores listados compõem os quadros de gabinete pessoal da Presidência da República e da Secretaria de Comunicação Social e exercem suas atividades no rol de suas atribuições funcionais, sendo assim cumprem funções designadas pelo Presidente da República. Ok, se cumprem funções designadas pelo Presidente da República, por que então o Presidente da República está designando que essas pessoas assessorem alguém que não ocupa cargo público nem exerce função pública? Isso não seria então um crime de responsabilidade? Pois é, mas não pense que os escândalos relacionados ao seu suado dinheiro de pagador de impostos acabam por aqui. Se você acompanhou os vídeos e os programas ao vivo aqui do canal ao longo do mês de dezembro, você deve se lembrar que eu mostrei a situação catastrófica que os Correios estão passando. Com um prejuízo que já somava mais de R$2 bilhões somente no acumulado entre janeiro e setembro de 2024, a estatal já estava correndo risco de despejo em pelo menos 200 imóveis alugados e ocupados por agências, centros de distribuição domiciliar, centros de tratamento de cartas e encomendas e centros de encomendas. Eu mostrei também um documento interno da empresa que foi vazado à imprensa, que se tratava de um comunicado da diretoria a respeito das medidas urgentes que seriam adotadas na tentativa não de resolver, mas de apenas estabilizar o prejuízo. Pois é, só que enquanto passava por esse caos financeiro, os Correios continuavam com a torneira aberta para financiar eventos e festivais. Segundo dados levantados pelo Poder 360, só o Lollapalooza 2024, por exemplo, recebeu R$6 milhões como patrocínio da estatal. Mas esse, obviamente, não foi o único. Na lista dos 15 eventos que mais receberam dinheiro dos Correios em 2024, ainda estão, por exemplo, uma turnê do militante petista Gilberto Gil e até mesmo uma feira do livro em Bogotá, a capital da Colômbia. Para esse último caso, a justificativa da empresa foi de que o patrocínio tinha o objetivo de ampliar o alcance e a visibilidade da marca. Sim, é para isso que servem os patrocínios. Agora, os Correios precisam disso? Tem alguém no Brasil que não conhece os Correios? Tem alguém na Colômbia que precisa conhecer os Correios? E pior, tudo isso em meio a mais um prejuízo recorde. Bom, a você que assistiu a esse vídeo até aqui, fica a motivação para que trabalhe arduamente em 2025. Afinal, alguém precisa pagar essa conta. E quem paga é sempre o povo brasileiro.